Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Um privilégio estar com você mais uma vez nesse canal para celebrarmos juntos uma breve meditação nesse dia de sábado tão importante também para nós. Dia 21 de setembro é o nosso culto da unidade. O início é 19 horas e a conclusão, a entrega do culto ao Senhor, 21h30, com uma variação de alguns minutinhos poucos. Espero que não. E eu quero celebrar com você Romanos 15, versículo de número 4 ao 6, que diz: tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordeis a uma boca e glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo está escrevendo aos irmãos. Obviamente que toda a escritura e toda a carta que era enviada à igreja tinha um objetivo. E óbvio que no contexto, Paulo está falando sobre abnegação, Paulo está falando sobre sairmos de nós para irmos de encontro ao outro e à sua necessidade, e também na direção e orientação que Deus dá, e nem sempre isso é inteligível, nem sempre isso é racional no sentido humano. Isso é espiritual, é dirigido pelo Espírito Santo, quando nós abrimos mão de coisas, nem sempre pela razão, mas pelo entendimento espiritual. E no contexto, Paulo está dizendo que tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então toda a escritura tem uma razão de ser e tem uma metodologia de ensino e aplicação do nosso coração. Ele está dizendo, ou a Bíblia está dizendo, que foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, a paciência e consolação que a palavra de Deus nos inspira a termos não só paciência. Nós sabemos que a palavra paciência, ela pode ser vista por dois ângulos. Primeiro, a própria paciência que acalma, a sobriedade para nós examinarmos o que está acontecendo, termos decisões sábias. Mas a própria palavra paciência pode ser também interpretada como perseverança, ou seja, não desistir. Enquanto eu tenho paciência, calma, eu não desisto, persevero, eu não volto atrás. Eu entendo a questão que está acontecendo, eu a analiso por um prisma espiritual e eu não recuo, eu persevero, eu permaneço, mas com calma, com tranquilidade de espírito também. E a consolação das Escrituras, para que ela possa nos levar à esperança. Quando a Bíblia fala para nós nos consolarmos, está falando do ato da consolação que o Espírito Santo opera em nossa vida pela Escritura, por crermos na palavra de Deus. E como amanhã é resultado de hoje, e hoje já é resultado de ontem, de plantio e de colheita, também a nossa unidade em Cristo é um resultado de um plantio, é um resultado do nosso envolvimento com o Senhor, e o que nós vamos colher desta unidade é resultado da forma como nós nos aplicamos a ela, a essa unidade. E a palavra então diz que por essa paciência e consolação, o resultado é ter esperança. É o nosso coração se encher de vida por conta da expectativa daquilo que o próprio Senhor vai trazer. Então, a unidade da igreja é uma consequência de um entendimento de estarmos em Cristo. E essa unidade da igreja tem um resultado, que é uma esperança viva no nosso coração, da consolidação do amor de Deus e de que estamos, sim, fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Ele diz: ora, o Deus da paciência, de paciência e consolação, vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros. Olha que lindo! Segundo Cristo Jesus, então, essa concessão divina que está escrito aqui, que é a mesma maneira de sentir, interagir, pensar,
agir no Senhor de um para com o outro, está dizendo que é segundo Cristo, ou seja, é preciso que cada um de nós esteja em Cristo para que isso seja ministrado a nós, para que isso seja proporcionado a nós. Se alguém não está em Cristo, não é nova criatura, no sentido pleno, como vai ter o mesmo sentimento que é proporcionado pelo próprio Cristo? Está entendendo? Está compreendendo? Eu sei que você sabe, nós estamos revisando. E a continuação diz, para que concordeis a uma boca. Então, nós temos o mesmo sentimento, e aí nós vamos concordar a uma boca. E qual é a concordância? Os nossos atos, a partir do pensamento, da fala e da atitude, irão glorificar ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que a Bíblia está dizendo é que, sem essa comunicação, sem essa ministração, sem estarmos em Cristo, nós vamos pensar coisas diferentes, falar coisas diferentes, se isso não acontecer, e vamos agir de modo diferente. Mas a partir do momento que estivermos todos em Cristo, ministrados pelo mesmo Espírito, na unção de Deus, na virtude do Senhor, não só vamos pensar, ter um mesmo sentimento, mas nós vamos falar, como diz Paulo falando entre vós, ele diz aos Efésios, como a linguagem espiritual, nós vamos pensar, falar e agir da mesma forma. Podemos não usar as mesmas expressões e as mesmas palavras, mas o Espírito que está nos municiando, que está nos dirigindo, que está nos orientando, é o mesmo. Como Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se houver em mim, em você, em nós, na igreja, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nós vamos concordar a uma boca, vamos viver a mesma fé e vamos estar na unção do mesmo Espírito. Temos motivos para celebrar? Temos. Por isso o culto da unidade hoje, de 7 horas da noite até as 9h30, 19 até as 21h30, para celebrarmos essa unidade que não é proporcionada por conversa, nem por chazinho, nem por café, mas é porque o Espírito está nos dirigindo, o Espírito está nos guiando, nós somos novas criaturas, e aí nós nos aproveitamos do chazinho, do café, para celebrarmos aquilo que o Espírito já ministrou a nós. Que bom, não é? Que bom ter motivação para celebrar. E hoje, nesse culto da unidade, nós vamos celebrar a ceia do Senhor e também teremos consagração de obreiros. Então será um momento de uma festa muito grande para o nosso coração, para a igreja do Senhor, para a obra de Deus. Em nome de Jesus, um abraço, paz do Senhor.